Fala pessoal, tudo em ordem? Tudo bem? Final de semana passou e a gente tem que voltar ao trabalho, né? Tem que voltar às nossas dicas a respeito de assédio moral, de assédio sexual. E vocês sabem de uma coisa? Eu estava aqui com o pessoal da equipe, né? O pessoal da assessoria, que eu não faço tudo sozinho não, pessoal. Tem uma galera aí atrás dando um suporte com pesquisa, com essas coisas. E a gente sentou para dar uma conversada a respeito do seguinte: tudo bem, as dicas de assédio práticas, ou seja, aquilo que você vive no seu dia a dia, aquilo que você enfrenta na tua empresa, aquilo que você vê as pessoas enfrentando na tua empresa, esse tipo de coisa, nunca vai deixar de ser dica. A gente sempre vai falar sobre isso porque isso tem um aspecto prático muito grande, né? Isso realmente vale a pena. Vocês não ligam não, é que de vez em quando o pessoal dá uma interrompida com uma mensagem e tal. Eu ainda não aprendi a deixar a live, só a live, né, para realmente não ser interrompida. Mas a gente vai aprendendo. Vocês vão ver que já o Instagram também vai estar mais turbinado e tal. Mas vocês sabem de uma coisa, sabe? Então assim, vamos tentar de novo, né? Sabe o que chamou muito a atenção da gente? É o seguinte: qual é o tipo de comportamento que as empresas têm em relação ao assédio? Oi, Carlinha, tudo bem? Bem-vinda. Como é que as empresas reagem em relação às denúncias de assédio? O que elas fazem para se proteger do ofensor dentro do escritório? Como é que o RH lida com uma denúncia? Eu acho que esses aspectos também são muito práticos e a gente, na verdade, tem recebido um ou outro e-mail falando a respeito do quê? Falando a respeito dessas dúvidas. Como é que a empresa age? Porque a gente sabe, né? A gente está aprendendo, inclusive, como é que funciona um assédio. O que é uma delicadeza, o que é um assédio. Tá certo? Como é que se diferencia um dano moral de um assédio? Todo assédio sexual é também um assédio moral, mas nem todo o assédio moral não é um assédio sexual. Tá certo? Mas estou muito curioso para saber sobre isso. Dentre os próximos lives que a gente vai fazer, ou vídeos, eu quero passar para vocês, inclusive, alguns números que são assustadores. Vocês não têm noção de como é punk, de como é um negócio surreal. O número de gente assediada, então vocês não têm noção dos valores e dos números de processos, não é? Na justiça. Os valores envolvidos, o que as empresas gastam por não prestar atenção num cara que está sendo afastado, porque o assédio tem isso também. O ofensor, o assediador, ele vai sendo afastado pelas pessoas. Vocês já prestaram atenção nisso? Não é de uma hora para outra. Não é de repente o cara aparece, assedia ou pratica um dano moral e vai embora. Não, ele vai se aproximando e você vai vendo que a equipe vai se separando. Muito bem, o que acontece? O que acontece que o pessoal não abre a boca? O que acontece que o pessoal fica parado, todo mundo olhando, quem está vendo não denuncia? Agora, minha maior questão, o assunto que eu estou levantando, que eu acho que pode realmente colaborar com vocês, é o seguinte: qual é o procedimento interno das empresas quando a denúncia de assédio chega? Mimi, eu tenho uma queridíssima amiga que mora na Holanda, né? E ela está me pedindo para falar em holandês. Meu amor, eu não sei falar em holandês, me desculpa. Eu poderia até falar inglês, mas aí vai ter uma galera aqui que vai ficar nervosa, né? E com razão, tá bom? Mas você tem aí o Google Translator, tá certo? Então me dá uma ajuda. E também quero sua opinião a respeito. Como é que isso funciona na Holanda? Como é que as empresas lidam com isso na Holanda? Beth, boa tarde, bem-vinda também. Mas voltando, só para a gente também não ficar com live muito comprido, tá certo? Não perturbar o almoço de vocês. Quando uma denúncia chega no RH, o RH faz o quê? Ele deveria minimamente instaurar um processo administrativo, um processo interno. Tá? Eu acho inquérito um termo muito ligado ao direito criminal. Eu não gosto muito. Acho que um processo administrativo está de bom tamanho e dá para todo mundo entender do que se trata. E funciona desse jeito. Começaria um processo administrativo, o ofendido vai ser ouvido, vão perguntar provavelmente se existe testemunha,
tá certo? Quem é que testemunhou, se alguém testemunhou. Isso não é fácil. Isso não é fácil, porque os assediadores, os mais terríveis, né, os mais canalhas, desculpa até pelo termo, tá bom? Canalha é um termo forte, mas serve mesmo para o assediador. Os assediadores mais fortes, né, os mais perigosos, eles não agem na frente dos outros. Eles agem sempre com a pessoa sozinha, com a pessoa isolada, porque são predadores. Eles vão procurar a vítima no estado em que ela estiver mais vulnerável. É assim que funciona. E aí não tem testemunha, aí é só a vítima. Mas obviamente aí existe o quê? Existe celular, existe outras formas de gravar. Hoje em dia tem até dispositivo de espionagem à disposição da gente. E é válido usar, podem ter certeza que é válido usar. Acho que amanhã eu posso abordar com vocês a diferença entre prova válida e não válida. Quando você avisa, quando você deve avisar a pessoa que ela está sendo gravada e quando não. Não é verdade? Então dá pra gente falar sobre isso, porque é uma dúvida que muita gente tem. Se eu gravar sem a pessoa saber como é que funciona e tal, então tem 2 desdobramentos que a gente fala amanhã. Acho que amanhã a gente aborda então esse tema, tá bom? E o pessoal da equipe vai fazer uma pesquisa para saber quais são os procedimentos nas empresas. Confesso para vocês que não vai ser muito fácil as empresas permitirem que a gente use os nomes, né, às vezes. Não sei se isso vai ser muito fácil. Mas as empresas que permitirem, até por uma questão de compliance, na verdade de governança, também outro assunto legal para a gente abordar, mas esses processos internos de limpeza da empresa, né, de transparência da empresa. Não acho muito fácil elas permitirem que a gente use o nome, mas se for um bom exemplo, até para elas é legal, não deixa até de ser um canal de divulgação do que elas fazem para combater o assédio. Tá bom? Vamos ver se o pessoal da equipe consegue autorização dessas empresas para a gente começar a divulgar. Olha, a empresa tal toma tal atitude, tá certo? Tinha problema, porque todo mundo tem problema de assédio. Vamos parar com isso. Não, a empresa tal não tem, todo mundo tem problema de assédio, toda empresa tem. Então o que acontece? Se ela permitir, a gente vai falar, o procedimento interno dessa empresa foi sensacional, o assédio caiu violentamente, praticamente parou de existir, ou caiu mesmo drasticamente, e o procedimento dela é esse. Existe algum tipo, por exemplo, de amparo para o assediador? Se o assediador tiver um problema psicológico, a empresa fornece algum tipo de suporte? Ou realmente ele está cortado de vez? Então são dúvidas que a gente tem e que eu me comprometo a ir atrás para vocês, tá bom? E manter vocês informados aí todo dia e eventualmente se um dia ou outro eu não tiver, vocês vão entender que eu estou fazendo uma audiência, alguma coisa assim, né? Mas a gente sempre vai tentar falar, como eu falei, como eu já disse para vocês, 12:30 por aí, ou se não por volta de umas 5:30 da tarde, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço para vocês e uma semana fantástica.